você nasceu com uma deficiência ou foi alguma coisa do destino que fez com que isso acontecesse? Então, eu adquiri, né, uma deficiência adquirida pelo que aconteceu. Então, na minha adolescência, com 18, eu já ia fazer 18 anos de idade, e aí eu me envolvi em muitas coisas erradas, né? Então, eu nasci numa família, como a família brasileira, nunca passei fome, mas passei muitas vontades, né, de ter as coisas e não poder comprar, vivendo com o mínimo possível, tá? Eu tenho dois irmãos e a gente sempre foi criado pela minha mãe. O meu pai nunca foi presente, né? Sempre foi ausente desde pequeno, então sempre eu fui sustentado pela minha mãe, sempre foi ela que fez os dois papéis, né, na minha família. Então eu e mais dois irmãos, homens, eu sou do meio, tenho mais velho, Uhum. mais novo. E contando a minha história, eu entrei por uma vida bem errada mesmo aqui, né, onde eu nasci. Ainda moro até hoje no mesmo lugar. E foi aqui que também através como a maioria da população brasileira, né, principalmente do jovem, ele, por viver numa escassez, ele começa a enxergar no crime, na malandragem, ele Uma começa, vamos possibilidade. dizer, uma possibilidade de uma vida melhor, Eu né, entendo o que é para isso, Bruno. Uhum. ver a família ali passando pelaquela escassez. Então, foi aí. Eu sempre me inspirei nas pessoas erradas, infelizmente. Entendeu? Sempre o que encheu meus olhos foi o crime. Ô Bruno, Hoje em dia, né? com 16 anos de idade, eu também tenho uma história parecida, assim, meus pais são separados desde os meus 9 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu tinha um amigo, eu morava numa das vilas mais perigosas na época de São Leopoldo, que era a Feitoria, num bairro muito... que a Feitoria ela é grande, e eu morava numa das piores partes da Feitoria na época, e então era só gente de vila. O meu colega da 8ª série, a mãe dele vendia droga, e aí, tipo, a mãe dele morreu, ele virou o chefe da Boca, e um dia eu encontrei ele tava saindo da cadeia, e aí eu falei, aí, Jefferson, como é que tá, cara? Ele, tô saindo da cadeia, né, cara? Matei 3 caras que ficaram me devendo. Natural o cara falando isso. E com 16 anos de idade, um amigo falou para mim assim, ó, Jadro, vamos assaltar a farmácia, lá tem muito dinheiro. E o cara me deu um revólver na mão. E aí eu comecei a ficar assustado, eu comecei a pensar, o que eu tô fazendo da minha vida andando com essa galera? E a casa desse meu amigo foi fuzilada. Eu entendo o que você está dizendo, porque eu vim do mesmo lugar. É o que você vive, é o que você vê, que está na tua volta. Mas e aí, Bruno? Você começou a andar com a galera errada e isso foi até quando? Exatamente. E é incrível que hoje eu estava pensando como eu ia contar essa minha trajetória, e aí eu estava lembrando aonde foi que eu comecei a me envolver mais ainda com pessoas erradas. Aqui sempre foi, sempre teve crime, homicídio, tráfico, enfim. Tem, infelizmente, até hoje, até mais perigoso que nessa época, e foi na escola. Incrível, a gente vai para a escola para aprender coisas boas, mas Escola foi na pública? escola que eu comecei isso, escola pública aqui no bairro mesmo. Eu conheci gente ruim, ruim É um mesmo, mini onde presídio. tinha A nesse escola tempo pública no Brasil é um mini presídio. isso. E na escola, nesse tempo não era facção como tem atualmente, né, no mundo aí no Brasil. Nesse tempo era gangue, né? Tempos Uhum. atrás aí, 10, 15 anos atrás. E aí eu me envolvi com isso, né? Sempre eu fui muito ativo ali, sempre fui bem para frente, vamos dizer assim, um rapaz sempre muito ativo mesmo, saliente, como a gente fala aqui no Maranhão. Então, me envolvi com isso e comecei a fazer parte dessa galera, e criei muitos inimigos. E nessa época eu tinha 14 anos, 14 anos, e aí de 14 anos, 14, 15, 16, 17 eu vivi nesse mundo de malandragem. E aí, com Uhum. 17 anos, eu já tinha muito inimigo aqui na cidade, muito, muito mesmo, muito, muito mesmo.
E aí, com 17 anos, foi que ocorreu, né, aconteceu comigo de eu pegar um tiro, uma tentativa de homicídio. Né, a pessoa tentou me matar, e fora essa tentativa de homicídio, eu já tinha sofrido várias, né, porque eu vivia Uhum. nesse mundo. Tinha Então, era escapado de todo o várias. tempo ali, várias vezes Deus já tinha me dado livramento, só que eu continuava persistindo no mesmo erro. Mas nesse dia, e aí teve uma confusão, né, para contar essa história como ocorreu. Eu não tenho problema algum de contar sobre ela, porque ela é minha vida, né? Através dela que eu me tornei um novo homem, um novo ser humano, adquiri conhecimento. Então, a partir, eu nem uso essa palavra como tragédia, a partir do ocorrido, me transformou uma nova pessoa. Eu Todas comecei as a coisas cooperam valorizar para o bem, Bruno. exatamente, conforme está escrito, né? E aí teve uma confusão, enfim, uma confusão ali. E aí esse cara, ele foi me matar, né? Ele disparou um 38 cheio de bala em cima de mim, queima roupa mesmo. E graças a Deus pegou só um, o primeiro. Os outros Deus colocou a mão para que não pegasse, né? E só um já me deixou paraplégico, né, minha lesão completa, ou seja, não tem possibilidade de eu voltar a andar. Então, eu tinha 17 anos quando ocorreu isso. E contando agora como foi esse processo, né? Quando aconteceu comigo, eu 17 anos, imaturo, na flor da idade, sem discernimento algum, e como eu falei anteriormente, eu vi a possibilidade no crime, né? Ali na vida errada, na malandragem, enfim. Eu queria ter esse poder. Na verdade, eu sempre vi Para quem esse vem da quebrada, para engano, quem vem né? da favela, da periferia, o bandido é o herói, é a tua referência de sucesso. Exatamente. E aí, então foi um choque, né? Para a família, para todos ao meu redor, principalmente para mim, né? Então foi bem difícil mesmo, cara, muito. Primeiro momento eu pensei, minha vida acabou. Eu não presto para mais nada, né? E Imagina, tudo novo teve que e reaprender a sofrimento, viver, minha mãe. basicamente. Exatamente. É como se a gente ficasse uma criança que não sabe fazer nada, mas a diferença é que essa criança, uma hora ela cresce, chega uma idade que ela vai voltar a andar, né? E a gente não. A gente volta até a andar, não com nossas pernas. A Uhum. gente, ao longo, aí para falar aqui, eu tenho 15 anos de cadeirante, né? Foi com uns 18 anos, ia fazer 18. Então, hoje eu tenho 15 anos como pessoa com deficiência, muito orgulho mesmo da minha trajetória e aprendi muito, cara. Eu amadureci muito, Eu imagino. passei a valorizar coisas que para outras pessoas Bruno, são insignificantes.